Hoje vamos falar do hábito. Como você pode fazer para criar hábitos e destravar, vai haver amanhã, o processo de emagrecimento. Eu vou ficar esperando então, hein? Vou ficar mais um pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho para ver se entra mais pessoas. Vamos aqui, ó, quem tá aí, enviar aqui, ó, para todo mundo. Vamos aqui, ó, tô enviando para todo mundo poder vir assistir a live. Isso. Então, vamos embora começar. Vamos beber um pouquinho de água. Lembrando que minhas anotações estão aqui embaixo. De vez em quando eu vou olhar aqui para não esquecer nada. Nada que eu tenho que falar com vocês. E a gente vai discutir como você pode criar um hábito e destravar esse processo aí de emagrecimento. Como que você não consegue fazer exercício, não consegue melhorar sua alimentação, porque a nossa vida nada mais é do que um monte de hábitos. E o hábito é um processo que o cérebro converte uma sequência de ações numa rotina automática. Então, tudo aquilo que você faz todos os dias... Oi, meu amor, Claudinha. Como estamos? Então, vou começar de novo. Nós vamos falar dos hábitos. Como você pode trabalhar isso para que os seus hábitos sejam saudáveis, né? Porque as pessoas falam muito, né? Não consigo emagrecer, não tenho hábito do exercício, não tenho hábito da alimentação. Já fiz seu treino? Perfeito, tá criando o hábito do exercício, né? Ó, mete o dedinho aí nesse aviãozinho, manda a live para todas as amigas. Ó, vamos mandar mais algumas aqui. Vamos enviar para todo mundo aí. Ok? Então, começando de novo. Hábito é o processo em que o nosso cérebro converte uma sequência de rotinas e ações de uma forma que fique automático. Então, tudo que você faz todos os dias, nosso cérebro entende, né, como uma rotina, e você vai fazer, ok, de forma automática. Os hábitos, dizem os cientistas, surgem porque o cérebro está o tempo inteiro querendo economizar energia. Então, por isso que a gente entra nesse modo automático. Porque o nosso cérebro, ele não quer gastar energia pensando no que a gente tem ou não tem que fazer. Então, ele faz isso para que a gente fique tranquilo, sem fazer muito esforço, sem pensar muito naquilo que você está fazendo. Porque vocês já pensaram que nos hábitos que você tem quando você levanta? Você pensa quando você levanta que você tem que escovar dente, que você tem que pegar a escova, passar a pasta, botar a pasta na escova,
que você tem que escovar dente, que você tem que tomar banho. Eu não sei quais os hábitos que você tem aí no seu dia a dia, mas ninguém pensa na hora que você levanta que você tem que calçar o seu chinelo. Você simplesmente vira o seu pé, calça o seu chinelo, levanta, vai para o banheiro. É quase que inconsciente. Muitos vão no vaso, tomam banho, trocam de roupa. Isso tudo a gente vai funcionando no dia a dia de forma automática. E tudo isso porque nosso cérebro, ele quer economizar energia. E ele não quer fazer esforço. Mas lembra, né? Eu vou te dar um exemplo agora de como é esse esforço. Lembra quando você começou a dirigir? A primeira semana, não estou falando depois de 1 mês, 2 meses, no primeiro ano, não. Estou falando a primeira semana que você começou a dirigir foi extremamente estressante. Pelo menos para mim foi. E aí você tem que pensar, né? Que você tem que tirar o carro. Às vezes você tem que engatar a ré, olhar para trás, olhar os espelhos, vai virar o volante para onde, vai passar qual marcha. Tudo isso vira um monte de estresse. Só que com o tempo, você fazendo isso todos os dias, você acaba entrando no modo automático. Isso é o hábito. E quando você entra no modo automático, você concorda comigo que você nem pensa no que você está fazendo? Você simplesmente, hoje eu entro no carro e simplesmente chego no lugar onde eu preciso chegar. Mas lá no começo, quando eu lembrava, na primeira semana que eu peguei o carro, que eu lembrava que eu tinha que pegar o carro de manhã cedo, me dava até piriri. Porque eu ficava extremamente nervosa. Eu ia da minha casa até o meu trabalho, muito estressada, para não bater com tudo aquilo que eu tinha que fazer no carro, passar marcha, volante, olhar espelho. Isso era extremamente estressante. E é para todo mundo, porque você tem que estar o tempo inteiro pensando no que você está fazendo. E aí o cérebro entra no modo automático, porque você vai praticar isso todos os dias, da mesma forma, indo para o mesmo lugar, que vai chegar um momento que você não percebe mais o que você está fazendo, não é assim? Quando você dirige, às vezes a gente está até pensando em outra coisa. Então, por que eu estou explicando tudo isso? Porque eu estou explicando para vocês como o hábito se forma na gente. Que primeiro, para saber como a gente vai fazer para tornar esse hábito saudável ou criar hábitos saudáveis, a gente tem que pensar como que os hábitos funcionam, como que eles se criam na gente. E aí, muitas vezes, você está dirigindo, falando no telefone, não é certo, mas você tem essa capacidade de dirigir hoje e falar no telefone, música alta. Você tem, pensando no que você vai fazer no trabalho, pensando em casa, você não percebe mais o que você está fazendo. E aí, os hábitos nada mais são do que comportamentos praticados todos os dias a ponto de virarem automático. Então, você só consegue incluir um hábito, né, saudável para que você emagreça se você repeti-los todos os dias. Então, assim, achar que você vai fazer um dia e vai dar certo, não acontece. Então, você tem que repeti-lo todos os dias para que seu cérebro entenda, receba essa comunicação e aí ele vai passar a ser de forma automática. Aí você criou um hábito. E aí você percebe que você é um aglomerado de hábitos. Vocês conseguem perceber isso? Que você é um aglomerado. Pensa no seu dia a dia. Vocês são um aglomerado de hábitos desde o momento que você levanta até o momento que você vai dormir. Você levanta, eu não sei a sua rotina, mas eu levanto, vou para o banheiro, é automático, eu levanto, vou para o banheiro, escovo o dente, penteio o cabelo. Isso tudo ninguém
me manda fazer, ninguém manda a gente fazer, a gente faz no automático, porque a gente, lá quando criança, nossas mães mandavam a gente fazer e isso foi entrando no nosso automático. E hoje você levanta e simplesmente faz. E tanto para o positivo como para o negativo. O nosso cérebro ele não entende o hábito se ele é bom ou ruim para a gente. O que ele entende é que a gente faz todos os dias e que vai chegar um momento que ele vai se tornar automático. Ok? E constatando que os hábitos são aquilo que a gente faz todos os dias, e aí o cérebro coloca aquilo no automático para preservar o nosso esforço mental, isso também tem o lado bom e o lado ruim. Porque a gente, quando está lá dirigindo, a gente não pode estar totalmente no automático. Embora muitas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, a gente entra no carro e de repente chegou no lugar, porque a gente passou esse trajeto todo quase que no automático, mas a gente não está 100% no automático, porque podem vir buracos, podem vir outros carros, podem fechar a gente, pode vir o pedestre e entrar na nossa frente e a gente tem que ter essa reação de também desviar. Então, mesmo quando a gente está agindo no automático, o nosso cérebro ainda está prestando um pouquinho de atenção, né? Mas como, né? Tá no automático, tá na atenção, não estamos 100% no automático. A gente fica, assim, um período mais no automático, mas 100% não. Então, o cérebro desenvolve um sistema inteligente para determinar que hábitos vão assumir o controle e que hábito ele vai usar. Mas como assim? Através de um bloco de comportamento. Você tem um comportamento e ele entende, ele vai lá tentar identificar qual é o hábito que vai startar aquele comportamento que você teve. E esse bloco de comportamento, ele é feito de um gatilho, um comportamento e uma recompensa. Então, todos os nossos hábitos têm um gatilho, um comportamento, que pode ser chamado também de rotina, e uma recompensa. Então, você vai pensar que tudo que você faz está nesse bloco. Tudo que você faz. O gatilho, ele fornece uma pista de qual comportamento você vai ter. Tipo, qual seria um gatilho? Eu vou deixar o meu tênis todo dia aqui no cantinho da porta, que nesse horário, que toda vez que eu ver o meu tênis, eu sei que eu tenho que correr, eu sei que eu tenho que fazer exercício. Então, esse é um gatilho. Aí você já sabe que vai ter que fazer a sua atividade física. O que é o comportamento? O comportamento é a ação que você tem ou o estado que você entra, que não precisa ser ação, né? Porque às vezes acontece alguma coisa triste, né? Alguém briga com você, isso é um gatilho. E o que resultou em você? Tristeza. Então, o comportamento pode ser físico, mental ou emocional. Então, a gente tem um gatilho que startou algo na gente. A gente tem um comportamento que pode ser físico, mental ou emocional. E a gente tem a nossa recompensa. Então, por exemplo, no exercício, eu deixei o meu tênis na porta porque eu sei que eu vou correr, que isso me starta, me faz pensar que eu tenho que fazer atividade física. Então,
eu vou lá e qual é o meu comportamento? Fazer atividade física. E qual é a minha recompensa? É o prazer que a atividade física vai me proporcionar no final do exercício. Porque, querendo ou não, quando a gente faz atividade física, são liberados hormônios que nos dão a sensação de relaxamento e prazer. Então, toda vez que você pensar nos seus hábitos, você tem que saber que tem um gatilho, um comportamento e uma recompensa. Ah, alguém brigou comigo, eu fiquei triste, alguém brigou comigo, isso foi um gatilho. Eu fiquei triste, foi um comportamento e eu posso colocar como minha recompensa comer um doce. Isso também é um hábito, se chama um bloco de comportamento, né? Alguma coisa startou, você sentiu ou fez alguma coisa e no final você teve a recompensa. Então, isso vale para tudo, tanto para hábitos ruins ou hábitos bons. Só que o problema é que o nosso cérebro não identifica o que é hábitos ruins ou bons. E os hábitos nunca desaparecem. Ah, eu tenho o hábito de comer muito doce quando eu fico triste. Esse hábito nunca vai desaparecer, ele não desaparece. Eles estão codificados na estrutura do nosso cérebro. Ah, professora, quer dizer que eu nunca vou parar de comer doce, eu nunca vou perder esse hábito? Perder não, você pode substituí-los. Então, todos os hábitos que você tem até hoje e que você identifica que é ruim, você não perde. Você simplesmente substitui. Então, no processo de emagrecimento, você tem que sentar e escrever todos os hábitos que você identifica como hábitos ruins. Por exemplo, eu tinha uma aluna que ela levantava todo dia, normal, fazia a higiene, e o hábito dela era sentar e comer de café da manhã, que eu me lembro, era leite com Nescau mesmo, não era esses chocolates light que tem aí hoje no mercado, era leite com Nescau e pão, que o pai dela trazia pão francês quentinho, e ela passava manteiga, queijo, presunto, o que tivesse. Esse era o hábito dela. Então, ela tem que identificar, isso é um hábito ruim. O que eu vou fazer para mudar isso? Porque o hábito você não vai perder, você só vai substituí-lo, né? Da mesma forma que isso é ruim, né? Que o cérebro identifica como um hábito e a gente nunca perde, isso também tem um lado bom, né? De você não perder o seu hábito. Porque assim, você aprendeu a dirigir, levou tempos para criar esse hábito de dirigir, entrar no carro e simplesmente ligar e chegar onde você quer. Já pensou se você para um mês, viajou, ficou um mês sem dirigir, aí de repente você volta e tem que reaprender tudo de novo? Seria ruim, né? Então, isso é o lado bom da gente não perder hábito nenhum. A gente não perde, a gente só substitui. E aí o problema é que a gente precisa identificar os hábitos ruins, o gatilho que eles startam o nosso comportamento, para às vezes você simplesmente evitar esse gatilho. Vamos pensar o seguinte, você está no seu trabalho e todo dia chegam uns amigos, umas amigas e te chamam para sair para beber. Isso todos os dias não é um bom comportamento, isso pode te engordar, isso pode trazer outros problemas como de saúde, ou então problemas com a sua família. Se todo dia você está no bar bebendo, então você sabe o quê? Que o gatilho foi as pessoas virem e te chamar para beber. Então, de repente,
você pode ir lá e pedir para sua amiga, não me chama mais. Se é um comportamento que você quer mudar, você tem que identificar qual é o gatilho que te starta a fazer esse comportamento e, de repente, você corta o mal pela raiz. Você vai para sua amiga e pede para não te chamar mais para sair. E aí você pode, nesse período da qual você iria fazer uma coisa que causaria transtornos em você, você pedir, deixar algum gatilho que vai te startar alguma coisa boa. Por exemplo, você sai do trabalho e deixa a sua roupa de academia no carro. Deixa a sua roupa com tênis, com bolsa, tudo arrumadinho. A partir do momento que você saiu do trabalho, chegou no seu carro, viu que está todo o seu equipamento de treino, seja lá o exercício que você faz, já é um gatilho para você pensar, poxa, eu vou treinar. E aí, nesse momento, você pensa, já startou, você pensa na recompensa, para não deixar de fazer. Então, gatilho, você deixou as roupas lá no seu carro direitinho para te dar esse ânimo, né? Esse start de você ir lá e fazer atividade física. Ah, mas mesmo assim eu tô com preguiça. Você pensa na recompensa. Pensa no que você vai ter depois. E aí você vai ter mais ânimo. Qual é a sua recompensa em fazer atividade física? Bem-estar, emagrecimento, saúde. Nós precisamos aprender a criar novas rotinas neurológicas que sejam mais poderosas que os nossos comportamentos ruins. Então, a gente tem aquele comportamento ruim lá. Você não os perde. O que você tem que fazer é substituí-los com rotinas diárias. Todo dia você vai fazer aquilo da qual se comprometeu até o momento que você vai agir de um modo automático. Você simplesmente vai. E criar estímulos dentro de você para que isso se torne uma rotina. Rotina. Como assim criar esses estímulos? Toda vez que você quiser ter um hábito saudável, você tem que pensar na recompensa que você vai ter. Qual é a recompensa de se alimentar melhor? Qual é a recompensa de fazer exercício físico? E aí você fazendo durante hoje os novos estudos para um hábito se tornar assim de forma, como é que eu posso dizer, de forma mais firme dentro da gente, de forma automática, para se tornar um hábito, os novos estudos dizem que em média uns 60 a 70 dias. Então, sim, você precisa praticar, vamos botar 2 meses direto de uma atividade sempre no mesmo horário, da mesma forma, para que isso se torne um hábito. Não é fácil, não é fácil. Mas vai chegar o momento que vai se tornar fácil. O problema é que as pessoas não esperam, elas desistem. E tudo depende de processos neurológicos semelhantes todos os dias. Então, seu cérebro precisa identificar todos os dias aquela atividade, todos os dias. O ideal é no mesmo horário, o melhor é no mesmo horário. Se você não consegue fazer no mesmo horário, você pode fazer um ritual antes, né? Você, por exemplo, você vai fazer atividade física, tem um ritual antes para o seu cérebro ir identificando aquilo como sua rotina. Vamos supor, você vai praticar atividade física na sua casa. Vai lá, bota sua roupa de ginástica, não faça com qualquer roupa, com a roupa que você fica em casa. Coloque a sua roupa de ginástica como se você estivesse indo para a academia.
Coloque o seu tênis, pegue sua toalhinha. Eu faço assim, eu malho em casa, eu faço assim. Eu me arrumo como se eu fosse para a rua, para a academia. Crie todo essa estrutura antes e aí você vai praticar atividade física. Eu queria ter o hábito da leitura. Isso para mim era uma dificuldade, o hábito de leitura. E aí até que uma terapeuta falou para mim assim, você não pode sentar e ler em qualquer lugar, qualquer horário. Se realmente, eu estava com as crianças menores, se realmente for difícil para você, mas pelo menos crie um ambiente. Sente na sua mesa, uma mesa de estudo, não uma mesa que você almoce ou deitado na cama, porque eu queria criar esse hábito. Sente num lugar onde você vai sentar ereta, vai colocar o livro, onde ninguém vai ficar te incomodando. Crie toda essa estrutura, esse ambiente para poder você sentar e ler. E aí eu fiquei fazendo isso meses para poder criar o hábito da leitura. Então, assim, de uma certa forma, quando eu estava arrumando o ambiente, isso já era um gatilho para mim, para o meu cérebro, que eu ia ter que sentar e ter aquele comportamento de leitura, e no final eu sempre colocava como recompensa as coisas que eu li, o ensinamento que eu aprendi, o prazer de dever cumprido. Isso para mim é fundamental, assim, tudo que eu faço, o prazer de dever cumprido. Então, toda vez que eu tento criar um hábito, eu penso nisso. Eu preciso fazer, eu crio um gatilho, e esse foi o meu gatilho durante muito tempo, fazer um ambiente propício para a leitura, né? Sentadinha, direitinha, ereta, não sendo jogada no sofá ou deitada na cama de qualquer jeito. E aí você pensa na recompensa. A gente tem que pensar nessa recompensa para te dar estímulo para você ter o comportamento, né? E durante um bom tempo eu fiz, mas eu fazia no mesmo horário. Raramente não era no mesmo horário, era sempre no mesmo horário, eu sentava para leitura. Porque o cérebro é algo treinável, como a nossa massa muscular. A gente não treina, vai se adaptando. O primeiro dia é muito cansativo, no segundo dia a gente vai melhor, e a semana, e vai. E no final a gente está treinado, está até gostando de treinar. O cérebro também precisa disso para criar um novo hábito. Você precisa repetir, porque ele é treinável. E à medida que você repetir diversas vezes, vai chegar um momento da qual você vai fazer de forma automática. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Principalmente no início, porque você lembra, eu falei que o cérebro transforma as nossas rotinas em hábito para ele economizar energia, para ele não ter que ficar pensando muito no que ele tem que fazer, porque pensar o tempo inteiro em tudo que você está fazendo é cansativo. Então, no começo, você não tem esse hábito. Então, ele vai ficar cansado. Você fica cansada mentalmente, fisicamente, mas você tem que repetir no mínimo de 2 meses de uma mesma atividade todos os dias para que ela se torne um hábito. Você fazer 10 dias e parar não adianta. E você tem que lembrar que você tem que investir energia. Investir muita energia no começo. E aí eu já falei, mas as pessoas costumam desistir, porque não é fácil no início. Mas depois fica fácil. Pensa nas coisas da sua vida que no começo foram difíceis e que hoje você faz com maestria. Porque se tornou hábito, se tornou fácil, você treinou para fazer aquilo, né? Eu vou contar uma outra história. Eu tinha uma aluna que o problema dela era com bolo. Eu adoro um bolo, eu não consigo resistir a bolo. Mas o problema dela era bolo. E ela ia toda vez no supermercado, nos mesmos horários, no mesmo horário lá dela, que eu não me lembro. É nada fácil o bolo, eu adoro um bolo. Do mais simples
ao mais recheado, eu adoro bolo. Aí ela ia no supermercado, um horário lá, não era todos os dias não, mas ia sempre no mesmo horário no supermercado. E ela passava toda vez na seção lá de bolo, pães, aquelas coisas do supermercado, e ela não resistia, ela comprava um bolo. Sempre ela falava, não deu, comprei um bolo, comprei um doce, passava naquela seção engordite do supermercado e comprava um bolo. Só que ela começou a perceber que não contava mais, startou o emagrecimento, ela não conseguia mais emagrecer. E aí a gente pensou, né, vamos cortar esse bolo. Mas ela estava com o hábito de toda vez que ia ao supermercado passar, e aí a gente começou a analisar, como é que eu vou fazer? Não vou deixar de ir ao supermercado, claro que não. Deixa de passar nessa sessão. E aí a gente fez um combinado, lógico. Olha como é que foi um esforço para ela. Ela ia no supermercado sim, mas ela deixou de passar naquela sessão. E isso, ela criou um novo hábito, né, de não passar naquela sessão. E aí ela começou a deixar de comprar o bolo e lógico, no começo a gente fica sentindo falta, porque aquilo é um hábito, aquilo foi enraizado lá, mas depois ela foi se acostumando e o seu cérebro entendeu que ela não precisava mais daquele bolo. Então, assim, a gente precisa criar essas estratégias para criar hábitos saudáveis, ok? Até porque, assim, os nossos hábitos, eles vêm de uma vida que a gente sofreu influência dos nossos pais, dos nossos vizinhos, de repente, amigos, as pessoas que a gente conviveu, porque se a gente morasse na Itália, de repente a gente comeria mais massa, mais macarrão. Se a gente morasse no sul, a gente poderia estar comendo carne. Então, tudo que você é hoje foi por influência dos seus pais, das pessoas que você conviveu. E se você hoje estivesse num trabalho e uma pessoa levasse para você um cafezinho todo dia às 5 horas da tarde, todo dia às 5 horas da tarde alguém te levasse um cafezinho ou um doce, o dia que essa pessoa não fosse, você ia sentir falta, porque durante algum tempo ela fez isso e isso virou um hábito para você. Então, se você quer incorporar um hábito saudável, você tem que pensar na estratégia que você vai ter para ter um gatilho e uma recompensa no final, e aí você vai pensar na ação que você vai ter, no comportamento que você vai ter saudável, do hábito que você quer, o hábito que vai ser bom para a sua vida. O primeiro passo é identificar os hábitos ruins. Primeiro passo é identificar os hábitos ruins. Como a gente está aqui falando de emagrecimento, identificar os hábitos que estão impedindo o seu emagrecimento. E aí você vai criar estratégias para substituir esses hábitos. Como eu falei, depois do trabalho, eu estava acostumada a ir para o bar com as amigas, beber, conversar, só que isso não estava fazendo bem, e aí você, quando bebe, você acaba comendo, isso estava me engordando. Então você vai pensar, eu vou criar o hábito de quando sair do trabalho, treinar. Mas aí é difícil para mim treinar, então o que eu vou fazer para conseguir treinar? Eu vou deixar toda a minha roupa de treino no carro. E vou mentalizar sempre o benefício que eu tenho com aquele ato, que vai ser a minha saúde, o meu emagrecimento, né? E aí você vai chegando no seu carro, saiu do seu trabalho, chegou no seu carro, viu toda a estrutura montada para você treinar, você vai treinar. No final, você tem um benefício, o emagrecimento, a sua saúde. E tem coisas que eu vou falar aqui para vocês que eu sempre repito, a gente tem que preparar sempre o nosso ambiente. Preparar o nosso ambiente para que as nossas estratégias funcionem. Tipo, eu falei para vocês que
Eu tinha uma aluna que o café da manhã dela era Nescau com pão. Se ela levantar de manhã sem ter criado estratégia nenhuma, chegar na cozinha e só tiver achocolatado com pão, ela vai conseguir tirar esse hábito da vida dela? Ou substituir esse hábito? Não. O que é criar estratégias? Se você quer ter um café da manhã, um almoço, jantar saudável, você tem que pensar nisso dias antes. E passar no supermercado, isso é uma estratégia. Você vai passar no supermercado e comprar tudo o que precisa para sua dieta. E aí de manhã, quando você levantar, vai ter frutas, legumes, legumes não, né? Frutas, ovo, né? Aquilo saudável para você tomar no café da manhã. Então você criou uma estratégia para que seu hábito de levantar e comer algo saudável funcione. A gente trocou o hábito, né? Tinha o hábito de comer coisas ruins, porcarias. A gente substituiu por um hábito de comer frutas, ovo, café, coisas saudáveis. E é assim que funciona para tudo. Preparar todo o seu ambiente em casa, né? Isso é fundamental. Se você só você, uma pessoa na casa, tiver com esse pensamento, esse ideal de ser uma pessoa diferente, de ter hábitos saudáveis, hábitos que vão te levar ao emagrecimento, que vão te levar a uma saúde melhor, vai ser difícil que você consiga levar adiante. Porque com certeza você vai escapulir. Lembra, eu falei que a gente não perde hábitos, a gente substituiu. Mas aí você tá lá sozinha na sua mesa tomando seu café saudável e todo mundo tá diferente de você. E aí é muito fácil você voltar ao hábito antigo. Então, a gente tem que criar um ambiente saudável. Perceber os benefícios é fundamental para você incorporar hábitos saudáveis na sua vida. Você tem que ter essa percepção do que essa nova vida vai fazer por você, em você. Então, quando você pensar, lembra que eu falei que você tem que pensar nas recompensas que você vai ter? Então, quando você focar nas suas recompensas, você tem mais força para ter um comportamento saudável. E aí você procura o seu gatilho. Cada um tem um gatilho, algo que te starta lá. Por exemplo, eu preciso beber mais água no meu dia, mas eu esqueço. Quando chega no final do dia, que eu lembro que eu tenho que beber água. Qual é o meu gatilho, meu Yara? Eu deixo sempre a garrafinha à mostra. Olhei a garrafinha, é um gatilho para mim. Eu sei que eu tenho que beber água. A minha ação, olhei a garrafinha, lembrei que eu tenho que beber água. A minha ação é ir lá beber e eu sei dos benefícios que a água vai me trazer. Então, assim, você tem que buscar o seu gatilho, focar na sua recompensa e aí você cria um comportamento saudável para substituir aquele comportamento ruim que você tinha. Só que, eu já tenho 41 anos. Passei uma vida inteira fazendo uma coisa só. Você acha que vai ser fácil eu substituir? Não. Eu passei uma vida fazendo uma coisa, já está mais do que enraizado no meu cérebro aquele hábito. Então, no começo, você tem que desprender muita energia. Não é 30, né? Os 60 primeiros dias vão ser difíceis, você vai ter que ter muita força de vontade. Porque em certo momento, todos decidimos conscientemente o que a gente vai fazer de alimentação, de exercício, né?
Então, assim, no começo a gente está de forma consciente, decidindo lá, ai, poxa, aquele doce tá ali, não vou comer, vou comer essa comidinha aqui saudável, tal. Isso não é só insatisfação de não comer o que você gosta, desprende energia mental. Mas se você insistir durante 2 meses, daqui a pouco você não vai sentir falta daquilo que você fazia. Mas é fácil voltar. É muito fácil. Porque aquilo está lá mais do que programado na sua areazinha lá do cérebro. Então, assim, essa substituição é uma consequência natural da nossa neurologia, você praticando todos os dias, mas tem que praticar todos os dias, não é fazer uma vez na semana, é fazer todos os dias. Se você se programar, criar estratégia, planejamento, saber do seu gatilho, focar na sua recompensa e praticar isso todos os dias, vai chegar um momento que vai ser automático. Automático rejeitar, automático levantar. Ó, Claudinha que tá aqui, né? A gente começou um processo há muitos anos atrás, né? Mas chegou o dia que você levantou e ia para academia. Era difícil? No começo pode ter sido, mas depois eu me lembro, você me fala que teve momentos que você sentiu falta. Porque durante um bom tempo você praticou todos os dias. Então isso se torna enraizado no nosso cérebro. E qualquer... Então, esse não eu vou entender como não era difícil, né? Que era fácil levantar e ir treinar. E qualquer... Eu passei a gostar disso. E o resto também vamos assim, a gente gosta das besteiras, gosta de comer muito, mas a gente tem que gostar de ser saudável também. E assim, eu sempre fui assim? Não, eu sempre malhei muito, mas eu também já vivi numa sanfona muito grande. Eu ia e vinha de peso muito grande. Então, eu venho me treinando para passar a maior parte do tempo com hábitos saudáveis. Todos os meus hábitos são saudáveis? Não. Eu ainda bebo uma Coca Zero, né? Que não é bom, mas às vezes eu tô lá e vou na minha Coca Zero, ainda tem algumas coisas que eu preciso tirar. Mas a maior parte do meu tempo eu incluí hábitos saudáveis, tentando comer melhor, o exercício sempre foi da minha vida, mas nessa questão alimentar eu tô melhor de uns anos para cá. Mas eu faço todos os dias. Eu não tenho essa questão de sábado e domingo, porque é sábado eu tenho que enfiar o pé na jaca. Se eu não estiver bem, eu tento manter até no final de semana para que fique enraizado em mim a questão dos hábitos saudáveis. E qualquer pessoa, em qualquer idade, pode criar hábitos certos para a sua vida. Até mesmo os hábitos mais complicados. Qualquer pessoa pode criar hábitos novos na sua vida. Mas não é fácil, não é fácil. E nem é rápido. É porque assim, muitos desistem porque muitos querem para ontem. Começa a fazer hoje, aí em uma semana quer ver um resultado. Não é rápido, não é fácil e nem sempre é simples, mas é totalmente possível para qualquer um. O que precisa ser feito é a persistência em tudo que a gente for fazer. A gente precisa ter persistência. Então, assim, eu falo às vezes com algumas amigas e até alunas, só vem falar comigo depois de 2 meses fazendo isso. Depois de 2 meses fazendo isso, se você me disser que realmente não quer, eu entendo. Agora, você começar uma semana e disser para mim que não conseguiu fazer, você não quis fazer. Não quis.
Então, qualquer um de qualquer idade, ele pode criar novos hábitos. E a gente tem que ter em mente que adequar, um dos hábitos que hoje você vai em qualquer lugar, médicos, qualquer um vão indicar, são os exercícios físicos. E a gente tem que ter em mente que a prática dos exercícios físicos é essencial para a sua rotina. E nem que seja o mínimo. Porque tem gente que começa, aí quer fazer 3, 4, 5 horas naquele dia, aí no outro dia está acabado, não consegue, não vai, não faz. Então, não é exagero, você precisa começar devagar, aos poucos, mas tem que ser constante. Criar hábitos tem que ser todos os dias, constante, para o nosso cérebro identificar aquilo como um hábito. Então, lembra sempre, primeiro cria um gatilho, você quer criar um hábito, vamos voltar, né? Minto. Primeiro você identifica o hábito ruim, identifica todos os seus hábitos ruins e todos que você precisa trocar. Cria estratégias para tirar esse hábito, para substituir esse hábito. E aí você pensa no hábito que você vai querer substituir, cria um gatilho e pensa na recompensa, que aí você vai ter um comportamento saudável. Então, eu vou deixar minha roupa todo dia preparadinha, porque de manhã eu levanto, já boto uma roupa, já é um gatilho. E aí você vai ter o comportamento, que é o exercício físico, e no final você vai ter a recompensa, a saúde, o emagrecimento, o bem-estar. Para tirar o hábito ruim, crie estratégias para tirar o hábito ruim. Se todo dia você passa naquela padaria e compra um doce, cria o hábito de não ir naquela padaria, cria o hábito de dar volta no quarteirão, de não passar em frente. Você sempre tem que criar essas estratégias, tanto para tirar o hábito da sua vida e colocar um novo. Planejamento, persistência e 6 meses. 6 meses. Eu vou dormir com a roupa. Eu já fiz muito isso, sabia? Mas era porque eu acordava muito cedo para dar aula e eu já dormia parte com a roupa, sério, eu dormia com topper, eu dava aula às 6 horas da manhã, então tinha que botar a roupa e partir para a academia. Mas a gente tem que pensar, eu espero que vocês tenham conseguido entender como um hábito se forma. São coisas repetidas diariamente na nossa vida. E sim, vai ser difícil, sim vai ser cansativo, vai desprender muita energia, mas no final você só tem a ganhar, ok? Quanto tempo? A gente está com 50 minutos. Ok, alguma pergunta? Eu acho que eu consegui me fazer entender, né? Então, assim, uma das coisas que eu queria deixar assim no final é sempre do ambiente, gente. Sempre o ambiente. Se o ambiente está indo contra você, é mais fácil você perder essa luta. Yara, mas aqui sou eu, assim, aqui também meu marido não faz dieta, mas a gente entra num consenso, não compra muito doce, não compra muita besteira. Então, para fazer pela manhã, pode ser antes do café da manhã, fazer o exercício. Mas aí você vai fazer em jejum? Responde aí para mim. Assim, o malhar em jejum não tem problema nenhum. Mas você tem que seu organismo tem que ser adaptado a isso. Malhar em jejum não tem problema, mas você tem que adaptar seu organismo a isso. Por exemplo, eu malho muito forte em jejum. Meu organismo aceita muito isso.
Yara, faz mal malhar em jejum? Não. O que acontece é que tem organismos que não se adaptam a esse tipo de treino, assim, malhar em jejum. Então, você tem que experimentar como o seu corpo reage malhando em jejum. Eu tenho uma amiga que ela era minha parceira de treino, ela tinha que sentar 1 hora antes do treino e comer um bom café da manhã para poder conseguir malhar. Se eu fizesse isso, eu passaria mal malhando. Então, essa questão de malhar em jejum é do organismo. Você tem que experimentar o seu organismo. Porque muitas pessoas sentem tontura, desmaio, porque a gente cai um pouco o carboidrato do nosso organismo e aí o organismo não está adaptado, pode te dar um pouco de náusea, alguma coisa assim. Então, tenta um dia, vê como você se comporta. Se você for bem, você continua, ok? Fazer mal, não faz. Assim, as pessoas aí vai queimar mais massa, vai fazer mal, não sei o que. Só se você vier de uma dieta muito pobre desde o seu dia anterior. Mas olha, tem gente que faz o jejum intermitente, né? Que o jejum intermitente é você parar de comer lá no meio da tarde e treina no dia seguinte em jejum e só vai comer na hora do almoço. Então essas coisas é teste mesmo. Faz um dia, vê como é que você vai se comportar. Se você se sentiu bem, você mantém. Eu não posso comer nada. Eu malho de estômago vazio, fazia crossfit de forma muito intensa e o meu organismo responde bem assim. Mas é de cada um, ok? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender como se cria o hábito e como substitui um hábito ruim. Perder, a gente não perde. Ele vai estar lá. Então, por isso que é muito fácil, depois da gente estar lá, regradinha, direitinho, mês a mês, se a gente descuidar, voltar ao hábito antigo, ok?